Pessoal, essa primeira parte da anatomia do sistema digestório é um vídeo de generalidades do sistema. Eu vou fazer várias partes para que eles não fiquem tão longos, tá? Então, o sistema digestório ele é formado por órgãos que vão estar encarregados de quebrar o alimento em partes bem pequenas. E essa quebra é justamente a chamada digestão. Então, digerir é promover a quebra desse alimento. E quando esse alimento estiver quebrado na sua menor porção, após essa digestão, irá acontecer o processo de absorção. Significa que aquele nutriente vai estar disponível na corrente sanguínea. Então, absorver é fazer com que a substância caia na corrente sanguínea. Então, essa substância caindo na corrente sanguínea, ela está disponível para ser utilizada por todos os outros órgãos. Então, a função essencial é promover essa quebra. Essa digestão, ela acontece de duas formas. Uma digestão pouco eficiente, que é a digestão mecânica, que é a quebra dos alimentos mecanicamente, feito pelo processo de mastigação. Então, essa quebra mecânica gerada pela mastigação, ela não é tão eficiente a ponto de propor ou posteriormente acontecer uma absorção, mas essa quebra da mastigação, ela vai facilitar um outro processo, nós vamos ver daqui a pouco, que é o processo chamado processo de deglutição. Então, deglutir é o engolir, né? Fazer com que o alimento saia da cavidade oral e alcance o estômago. Então, esse ato de deglutição é melhor executado se o alimento for mastigado de uma forma adequada, se for quebrado de uma forma adequada. Para que a mastigação aconteça, é necessário a ação dos dentes. Então, nós temos duas arcadas dentárias, os dentes superiores e os dentes inferiores, uma articulação com movimento, chamada de articulação temporomandibular, que é uma articulação móvel, conhecida como ATM, articulação temporomandibular, e músculos relacionados com o processo da mastigação. São chamados de músculos da mastigação. Os músculos da mastigação são 4. O músculo chamado masseter, o músculo chamado temporal, o músculo pterigóideo lateral e o outro músculo chamado pterigóideo medial. Esses músculos da mastigação, todos os 4 músculos da mastigação, são estimulados por um nervo em comum, que é o nervo chamado de trigêmeo. O nervo trigêmeo é o 5º par de nervo craniano. Agora, uma outra digestão que é muito mais eficiente, que é usada amplamente para quebrar o alimento na menor parte. Quando eu falo quebrar na menor parte, significa quebrar o carboidrato e reduzir o carboidrato até a forma de glicose, por exemplo, ou quebrar a proteína e transformar ela em aminoácido. Assim, a glicose e o aminoácido podem ser absorvidos pelo sistema digestório, caindo na corrente sanguínea. A digestão eficiente é a digestão química. Essa digestão química, ela utiliza enzimas específicas. Então, enzima que digere gordura é uma lipase, por exemplo. Que dá exemplo. Uma enzima que digere carboidrato é uma amilase. Tá? Uma enzima que digere proteína é a chamada pepsina.
Lembrando que as proteínas são ligadas por cadeias pépticas, então a pepsina quebra essas cadeias pépticas. Essas enzimas, elas são produzidas por órgãos específicos. Por exemplo, as glândulas salivares produzem a saliva e na saliva nós encontramos a amilase, por exemplo. Essas enzimas que fazem digestão química são produzidas pelo estômago, que é um órgão do sistema digestório também. Estômago. Essas enzimas são produzidas pelo pâncreas. E nós temos a ação do fígado, que produz uma substância chamada de bile, e a bile vai auxiliar algumas enzimas a realizar a quebra dos lipídios. Então, nessa primeira etapa, é só um panorama mais geral de função do sistema digestório. Eu vou ter uma série de órgãos incumbidos de realizar a digestão, né? A digestão, ela já começa na boca, ela inicia na boca essa digestão por conta de enzimas provenientes das glândulas salivares. Depois essa digestão se continua no estômago, pela enzima gástrica, o pâncreas vai colaborar, a bile vai auxiliar o processo de digestão e a substância bem digerida é uma substância que depois terá uma boa absorção.